Bom dia, hoje 6 de dezembro de 2022. Tempos difíceis, aqui quem vos fala é Geraldino de Freitas Rosmaninho, advogado, patriota, apaixonado pela nossa nação, e eu preciso falar com vocês. E também, ao final, com as Forças Armadas. Vivemos tempos tristes e difíceis, aonde a ordem constitucional foi destruída, aonde a ordem democrática foi destruída, tudo isso por alguns membros do STF. O Estado Democrático de Direito, infelizmente, já não existe mais. A nossa querida, tão esperada, que nós esperamos, em 88, Constituição também já não diz respeito. Parece que a única que tinha lá no STF era para o presidente que tomou posse em 2018, e ele vem cumprindo, mas lamentavelmente o próprio STF, em muitos dos seus ocupantes e membros, não respeita, o TSE não respeita, garantias individuais não existem, calam parlamentares, derrubam contas na internet, tornou-se um tribunal de exceção. Verdadeira excrescência ao Estado Democrático de Direito e ao que o Brasil vivia até essa formação, essa composição do STF, que se estende ao TSE, e agora a gente está vendo também do STJ e do CNJ, que na verdade é tudo praticamente o mesmo corpo, quando não é o mesmo corpo por partes que compõem o TSE e que compõem o CNJ, o fazem por corporativismo. E dessa forma, nós temos visto que a situação anda cada dia pior. O povo brasileiro, diante de tudo isso, tem se manifestado, e as manifestações cada dia crescem mais, mesmo aqui na pequena Itaperuna, mas em todo o Brasil. Brasília está fervilhando, Rio de Janeiro e São Paulo, e nós não podemos parar. Patriotas brasileiros, não podemos parar. Esses que estão fazendo essa movimentação, que é legal, é de direito, é constitucional, sim, é garantido a reunião, a associação, negado que sejam feitos atos antidemocráticos ou que sejam feitos em anonimato. Mas, no mais, é nosso direito. E não está havendo nada fora da Constituição e de nenhum ordenamento jurídico. Lamentavelmente, essa situação vem crescendo, e a gente está vendo que, no caminho que as coisas estão indo, parece que membros do STF e do TSE aceleraram o máximo que puderam os seus veículos e já não tem mais como parar. E o precipício se avizinha, e eu diria que esse precipício seria exatamente uma guerra civil, que nós, os conservadores e patriotas, sofreremos muito, porque nós não temos uma garrucha de 2 canos enferrujada, enquanto muitos outros têm, nas favelas tem, o MST tem, e aí a gente tem se socorrido das Forças Armadas. Primeiro, porque a Constituição diz que eles devem defender a nós, sociedade brasileira, nação brasileira, como você faz parte dela, de todas as ameaças externas e internas. E, com tudo que vem acontecendo, nós não temos outra alternativa. E agora eu falo claramente
para a FFAA, para as Forças Armadas. Nós temos clamado, nós temos pedido. E certamente que estratégia quem tem não revela. Nós não sabemos o que os senhores estão fazendo e não nos cabe saber. Os senhores fazem muito bem em guardar os planos e executá-los nos momentos, locais e horas certas. Contudo, eu preciso dizer para os senhores, a culpa do derramamento do sangue vai ser dos membros do STF, TSE e os seus asseclas, que fizeram tudo o que fizeram, esticar a corda até ela arrebentar. Então a culpa principal será deles. Mas as Forças Armadas, eu preciso dizer para os senhores generais, as Forças Armadas que um dia eu servi e conheço um pouco, da sua função precípua como advogado, passando a vista nas legislações, vocês têm a responsabilidade de nos defender. Agora os senhores vão escolher, ou os senhores vão nos defender, nós 5 ou 10 milhões de brasileiros que estamos em movimento no Brasil, nos dias presentes, talvez mais, porque há um revezamento nas portas dos quartéis, são 30 de manhã, 30 de tarde, 50, e assim vai, e à noite o pessoal continua lá de plantão. Ou os senhores vão nos defender, ou os senhores terão que nos matar. E aí os senhores precisam, senhores generais, escolher de que lado os senhores vão ficar para a história, como os bravos, os corajosos, os Caxias, porque existem outros sem ser o Caxias, Mas os senhores precisam de escolher se vão ser os defensores da nação, cumpridores dos seus deveres, independente da ideologia dos senhores, ou se os senhores serão aqueles que matarão e empilharão os corpos dos milhares e dos milhões de patriotas que simplesmente buscam e clamam pelo cumprimento do ordenamento jurídico pátrio e da nossa Constituição. Esse era o meu comentário. Essa é a minha expressão. Talvez amanhã eu já não possa falar, porque tenho visto serem derrubados perfis de grandes, tenho visto serem calados parlamentares, coisas absurdas, inimagináveis ao Estado Democrático de Direito, e tenho visto, como vi ontem, foram derrubados 41 perfis e canais de cachorros mortos, como eu, que não tem seguidores, que não tem nada, mas simplesmente porque falam a verdade, porque têm opinião. E infelizmente essas pessoas que ocupam os postos de ministros esqueceram-se da Constituição e se arvoram em verdadeiros ditadores. O Guilherme Fiuza costuma chamá-los de tiranetes. Infelizmente, queridos, é o que está acontecendo. Talvez amanhã eu não fale mais, mas falei hoje. Que Deus abençoe o Brasil e nos livre dos homens maus. Inclusive, lá em Atos dos Apóstolos, tinha um rei chamado Herodes e foi aclamado, igual um ministro foi aclamado há pouco lá na Câmara e até recebeu o título, e na hora do seu discurso sucedeu algo tremendo e que eu espero que venha suceder no Brasil. É dito como um ato profético,
embora nós só ouçamos ameaças e ameaças. Tenham um bom dia.